e fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebessem uma marca em sua mão direita ou na testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número de seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. João revelou no livro do Apocalipse que no final, uma nação nascida num continente pouco habitado, recém-descoberto, criaria um sistema de governo que funcionará exatamente como funcionou o poder que veio desde Roma Imperial e governou as nações por longos 1260 anos, sendo interrompido somente em 1798. O sistema papal, isto é, um sistema que, na prática, o Estado passará a ser um puxadinho da Igreja. Isso significa que a Igreja vai utilizar do poder opressivo do Estado para impor lei de interesse religioso. Claro que isso parece ser inconcebível hoje, mas ao constatarmos alguns fatos pelo mundo todo, veremos o quão perto estamos disso se tornar uma realidade em todos os países. E João continua dizendo que essa nação, os Estados Unidos da América, criará também um emblema, uma marca que simboliza um sinal de autoridade desse sistema que está em Roma, a marca de Roma. E quem não tiver essa marca, o nome desse poder ou o número de um título que ele possui, não poderá comprar nem vender, estará fora do sistema financeiro. Controlar quem pode comprar ou vender não é algo de outro mundo tão difícil assim. Hoje é perfeitamente possível, aliás, não é só possível como também muito comum. Nós sabemos que através de um bloqueio judicial, por exemplo, o Estado pode entrar com uma ação contra um cidadão ou uma empresa que tem alguma dívida e pode pedir ao juiz um bloqueio judicial nas contas do réu e a pessoa terá, através de um sistema judicial integrado com todos os bancos, todas as suas contas bloqueadas. Mas esse método não pode ser aplicado na imposição da marca da besta. Isso abarrotaria o sistema judiciário com milhares de ações contra as pessoas que forem alvo de investigações. Isso seria impraticável, inviável. Mas que tal tornar essa medida de bloqueio, em vez de ser pela forma judicial, torná-la uma medida administrativa, na qual, através de uma lei, essa medida seja totalmente regulada, não precisando o Estado pedir ao juiz, mas bastando apenas o cidadão se enquadrar numa determinada situação de infração a essa lei? E mais ainda, e se essa lei vier regulada de maneira onde o Estado possa delegar poder para os sindicatos ou outras instituições para aplicarem as medidas restritivas dessa lei? Mas vamos um pouquinho mais além ainda. Por que não criar um sistema financeiro unificado e centralizado, onde todos os dados dos usuários estejam no mesmo lugar, sem precisar ficar buscando por contas e em bancos? E mais ainda, e se um sistema financeiro robusto e controlador fosse implementado da noite para o dia assim, de maneira abrupta, isso causaria rejeição na população. Mas, em vez disso, que tal implantar um sistema controlador de forma gradual, mostrando praticidade, comodidade, rapidez, segurança e outras facilidades, sem as pessoas se darem conta de estarem perdendo privacidade e estarem sendo cada vez mais controladas? Pois bem, você já sabe onde queremos chegar. O Pix, o Drex, o sistema de controle financeiro. Quando o Pix foi lançado pelo Banco Central do Brasil, em novembro de 2020, ele foi apresentado como um avanço revolucionário. Pagamentos instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intermediários e com custo praticamente zero. A população abraçou a ideia rapidamente. Em menos de um ano, o Pix já era mais usado do que TEDs, DOCs e até mesmo o dinheiro em papel. Mas o que parecia ser uma inovação libertadora, na prática, se tornou o maior banco de dados de movimentações financeiras já visto.
todas as transações registradas em tempo real. O que você comprou, de quem você comprou, quando comprou e até onde estava quando fez a compra. Com o Pix, o dinheiro ganhou rastreabilidade e isso trouxe novas possibilidades para o Estado. Já houve casos de bloqueios judiciais imediatos via Pix, integração com o sistema de justiça para recuperar valores, investigações criminais baseadas nos históricos de transações, tudo em tempo real. Agora, é claro que o combate ao crime é necessário, mas a tecnologia, uma vez implantada, não distingue justos de injustos. Ela apenas executa comandos, e isso abre muitas portas. Imagine quando a sociedade estiver condicionada a viver sem papel moeda. Todo dinheiro digital. Cada gasto autorizado, registrado e, se preciso, bloqueado. O Pix nos acostumou com a ideia de velocidade, praticidade e integração total. Exatamente o que se esperaria de um sistema financeiro global de vigilância. E o Pix foi apenas o primeiro passo. O próximo tem nome: Drex. Drex é o nome da moeda digital oficial do Banco Central do Brasil, uma CBDC, sigla em inglês para Moeda Digital de Banco Central. Diferente do Pix, que apenas movimenta o dinheiro que você já tem, o Drex será o próprio dinheiro, de forma digital, programável e rastreável. Ele funcionará com base em blockchain, isto é uma espécie de livro-caixa digital, imutável e público, onde todas as transações são registradas. Mas não se confunda, não é descentralizado como o Bitcoin. Pelo contrário, no Drex, tudo é controlado pelo Banco Central. Toda transação pode ser monitorada, autorizada, revertida ou bloqueada, se o sistema assim decidir. E mais, o Drex é programável. Isso significa que o dinheiro poderá vir com condições de uso. Imagine receber um auxílio que só pode ser usado em determinados locais ou um salário com validade limitada que expira se não for gasto em 30 dias. Parece distante? A China já faz isso com a sua própria moeda digital e a tendência é que o mesmo ocorra em outras partes do mundo. O Drex não precisa de sua senha ou de seu cartão. Ele está ligado diretamente à sua identidade digital. Se uma conta for bloqueada, não há outro banco para onde recorrer. O dinheiro deixou de ser seu para ser apenas uma autorização temporária do sistema, um crédito concedido enquanto você estiver em conformidade. E então voltamos à profecia de João, para que ninguém possa comprar ou vender. Um sistema assim não precisa de soldados ou tribunais, precisa apenas de um clique. Quem não aceitar a marca, quem se recusar a seguir o que for determinado por esse poder global, esse simplesmente deixará de existir economicamente, estará fora do sistema. Tudo isso sendo construído com promessas de modernidade, segurança e inclusão. Mas por trás está o velho projeto de controle total. A Bíblia fala sobre a trindade do mal, a besta, o falso profeta e o dragão. Em uma outra parte, em Apocalipse 19, 19 e 20, ela menciona a besta, o falso profeta e os reis da terra. O dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Agora, Jesus é o dono de todos os mundos do universo e, por conseguinte, desse planeta. E ele outorgou o domínio deste mundo para Adão. Mas, após a queda do homem, Satanás usurpou o domínio e quando Cristo veio a este mundo em forma de homem para resgatar o domínio e entregar de volta a Adão, o inimigo tentou o Filho de Deus por 40 dias no deserto. E uma das 3 últimas tentações foi exatamente a que Satanás oferece os reinos do mundo a Jesus se ele tão somente o adorasse. E é por isso que a Bíblia fala do dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Simboliza Satanás, mas também representa os reis da terra. Então, a meta de Satanás é o controle mundial. Quando se fala em domínio global, controle mundial, não estamos falando simplesmente de uma nação que vai sobrepujar as demais, mas do controle de Satã. Ele usa os governos da terra. É uma ferramenta nas mãos dele. Ele não vai fazer o serviço pessoalmente.
Ele utiliza suas ferramentas, seus agentes, dentre outros, os governos da terra. É por isso que João viu que a besta e o falso profeta foram lançados os dois no lago de fogo. Isto é, deixarão de existir. Já a besta vermelha com 7 cabeças, o dragão, ela que simboliza Satanás e também os reis da terra, mas na volta de Jesus, essa besta ficará aprisionada por 1000 anos. E é por isso que você não vê os reis da terra sendo lançados juntamente com a besta e o falso profeta no lago de fogo. Porque o dragão ficará preso por 1000 anos antes de sua destruição. E é por isso que a igreja de Satanás sempre usou o Estado, e todas as vezes que a igreja esteve unida com o Estado, sempre houve perseguição ao povo de Deus. Por falta de um assim diz o Senhor, por falta de um apoio bíblico em suas doutrinas, ela usa o braço forte do Estado. Claro que as pessoas aí fora, no mundo, não conseguem enxergar com esses olhos. Para elas, existe apenas a política, a direita e a esquerda, mas por trás de todo esse cenário, há forças ocultas combatendo arduamente, palmo a palmo, por terrenos em escala individual, regional e mundial. Durante anos, a Igreja Adventista vem alertando sobre uma lei que, em algum momento da história, será imposta em âmbito mundial, uma lei de caráter religioso, mas transvestida de preocupação social, ambiental ou moral. E ela terá ligação direta com o domingo, o primeiro dia da semana, que ao longo dos séculos foi sendo estabelecido como dia sagrado, por autoridade meramente eclesiástica, mas não por um mandamento divino. Essa será a marca da autoridade do poder romano, mencionada em Apocalipse 13, do poder de Roma. Não se trata apenas de um dia da semana, trata-se de um sinal de submissão, autoridade, a quem você vai estar submisso, a quem você vai adorar. A escolha do domingo como um dia obrigatório de adoração será o divisor de águas entre aqueles que obedecem à tradição dos homens e às leis dos homens, e aqueles que permanecem fiéis à lei de Deus. Mas como impor uma lei religiosa no mundo laico? Simples, com boas intenções. A narrativa será do tipo: precisamos de um dia de descanso global, sincronizado, onde todos podem descansar ao mesmo tempo, para cuidar da saúde mental das famílias, reduzir a poluição ambiental, ajudar o planeta, dar descanso ao trabalhador. Muitos líderes religiosos, políticos e até movimentos sociais já vêm defendendo a ideia de um domingo pelo bem comum, um domingo sem trabalho, um domingo da família, um domingo verde. A crise será apenas o gatilho. Crise econômica, social, climática, uma pandemia, uma guerra, algo grande o suficiente para que a humanidade clame por soluções globais. E nessa hora, leis que antes pareciam radicais, agora serão vistas como sensatas e até necessárias. Um descanso obrigatório, imposto em nome da paz e da harmonia. Mas e quem se recusar? Quem insistir em guardar o sábado como o verdadeiro dia de Deus? Quem não se submeter ao decreto humano estará, segundo esse sistema, em rebelião contra a ordem do mundo. E aqui entra o ponto central dessa profecia: não poderá comprar nem vender. E agora, com o Pix, o Drex e o sistema financeiro unificado, não será preciso exércitos, nem um mandado judicial. Basta uma simples ação administrativa. O sistema já terá o poder de restringir, bloquear ou apagar economicamente qualquer um que coloque fora do padrão estabelecido. Tudo está sendo construído aos poucos, de forma quase imperceptível. Primeiro veio o Pix, rápido, moderno, conveniente. Agora vem o Drex, controlável, rastreável, programável. Em seguida, leis bem intencionadas, mas o fim de tudo isso é um sistema onde a liberdade de consciência será considerado crime. E isto não se trata de teoria que conspira. Tudo está disponível nos sites oficiais dos governos, nos bancos centrais e organizações internacionais.
A diferença está em como você interpreta o que vê. Muitos vão aplaudir, outros entenderão a gravidade do que está sendo formado. João, no livro do Apocalipse, viu tudo isso 2000 anos atrás e descreveu com precisão assustadora e fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse dada uma marca para que ninguém pudesse comprar ou vender. A pergunta agora é: você está se preparando para viver fora do sistema financeiro e confiar inteiramente em Deus? Nosso povo tem sido considerado insignificante demais para ser digno de nota, mas virá uma mudança. O mundo cristão está agora procedendo a movimentos que necessariamente colocarão em destaque o povo observador dos mandamentos de Deus. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada sua supremacia no mundo. Cada ponto da verdade sustentado por nosso povo terá de suportar a inquirição dos maiores intelectuais. Os mais elevados dentre os grandes homens do mundo serão postos em contato com a verdade. Portanto, todas as nossas interpretações devem ser examinadas rigorosamente e conferidas pelas Escrituras. Agora, parece que somos ignorados, mas nem sempre será assim. Processam-se os movimentos no sentido de colocar-nos em evidência, e se nossas teorias da verdade puderem ser reduzidas a cacos pelos historiadores ou pelos maiores homens do mundo, isso será feito. Temos que, individualmente, saber por nós mesmos o que é a verdade e estar preparados para, com mansidão e temor, dar a razão de nossa esperança, não com orgulho, vanglória ou presunção, mas no Espírito de Cristo. Aproximamo-nos do tempo em que teremos de permanecer sós, individualmente, para responder pela nossa crença. Seremos atacados em todos os pontos, seremos provados ao máximo. Não desejamos manter nossa fé simplesmente porque nos foi transmitida por nossos pais. Semelhante fé não resistirá à terrível prova que está diante de nós. Precisamos saber por que somos adventistas do sétimo dia, qual a verdadeira razão que temos para sair do mundo como um povo separado e distinto. Os poderes das trevas dirigirão suas baterias contra nós, e todos os que são indiferentes e descuidados, que puseram suas afeições em seu tesouro terreno e que não procuraram compreender a relação de Deus com o seu povo, serão presas fáceis. Virá o tempo em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da fera. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus serão privados de todo o apoio mundano. Por se recusarem a violar sua lei, a lei de Deus, em obediência aos poderes terrestres, serão proibidos de comprar ou vender. Poderes religiosos, supostamente aliados ao céu e declarando ter as características de um cordeiro, mostrarão por seus atos que têm coração de dragão e são instigados e dominados por Satanás. Está chegando o tempo de o povo de Deus sentir a mão da perseguição por santificar o sétimo dia. Está chegando o tempo em que os observadores dos mandamentos não poderão comprar nem vender. Apressem-se a desenterrar seus talentos enterrados. Se Deus lhes confiou dinheiro, mostrem-se fiéis ao seu encargo. Desembrulhem seu lenço e entreguem seus talentos aos banqueiros, para que quando Cristo vier, receba com juros o que é dele. Na última crise, antes de finalizar-se esta obra, milhares serão alegremente colocados sobre o altar. Homens e mulheres considerarão um bendito privilégio participar da obra de preparar pessoas
para permanecerem de pé no grande dia de Deus e darão centenas de dólares com a mesma facilidade com que são dados agora apenas alguns. Se o amor de Cristo estivesse ardendo no coração de seu povo professo, veríamos o mesmo Espírito manifestar-se na atualidade. Se tão somente compreendessem quão perto está o fim de todo trabalho pela salvação de pessoas, eles sacrificariam suas posses tão generosamente como o faziam os membros da igreja primitiva. Trabalhariam pelo avanço da causa de Deus com tanta diligência como os homens mundanos trabalham para adquirir riquezas. Seria exercido tato e habilidade e feito o esforço diligente e altruísta para adquirir meios não para serem acumulados, e sim aplicados no tesouro do Senhor. Proibidos de comprar ou vender. Maranata, página 182. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que essa situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e esse seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.